Seguindo a sequência lá do documento, nós começamos pelas novidades sobre diagnóstico e classificação de diabetes, que eu acho que é um capítulo que trouxe tópicos novos bem interessantes. O que é que chamou a atenção, assim, para você de cara nesse capítulo? Chama a atenção que a gente poderia gravar um podcast só falando desse capítulo de classificação e diagnóstico, né, pessoal? Eu acho que é um capítulo e é um tema que a gente acaba tendo uma certa dúvida, a gente vê que os alunos têm uma frequência maior de dúvida, porque tem muitas particularidades, né? Um capítulo que vai versar tanto para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pré-diabetes, tipos específicos de diabetes. Então veio aí uma série de novas recomendações, né? Acho que na parte de diabetes tipo 1 teve um maior destaque, por conta da possibilidade de ter algumas medidas preventivas, né? Tem alguns fluxogramas diferentes também ali que achei interessante. A gente já tinha na diretriz da SBD um fluxograma clássico, bem bonitinho, assim, sobre como investigar um paciente com formas atípicas de diabetes, Isso. diabetes no jovem, até chegar a um possível diagnóstico de diabetes tipo 1A ou tipo 1B ou diabetes tipo MOD. A ADA trouxe também um fluxograma mais voltado para o diabetes tipo 1, não é? Exato. Aí a gente já vai trazer para vocês algumas diferenças. Assim, esse podcast hoje a gente focou bem nessas questões das diferenças, porque em geral a investigação é relativamente parecida, né? Então, assim, a gente vai ter algumas diferenças. Para o diabetes tipo 1, o que chamou mais atenção foi aquele fluxo diabetes tipo 1 do adulto, que acaba batendo também, de certa forma, com o diabetes tipo 1 infantil, né? O diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune, como todo mundo sabe, e aí o primeiro ponto de tudo que ele coloca já lá, assim, como recomendação é a questão dos autoanticorpos, né? Então, assim, você deve fazer, diante de um paciente que você está com uma suspeita muito forte de diabetes tipo 1, aquele paciente que abriu numa forma mais jovem, que não tem características de diabetes tipo 2, isso a gente falando de adulto, ou numa criança, e a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre isso, a gente tem que fazer esses anticorpos. A gente sabe que o acesso não é fácil para dosar todos os anticorpos, e aí ele segue uma recomendação de você pedir primeiro o anti-GAD. Se o anti-GAD vier positivo, você já confirma. Se ele vier positivo, se ele vier negativo, aí você vai passar para os próximos, né? Você pode até pedir mais de um, naquele sentido da criança, pela questão de prevenção. Mas no adulto, não. Se tem um só positivo, você já fecha diagnóstico, né? Porque vai ser aquele paciente que você está na dúvida se é tipo 2 ou tipo 1, né? Então, assim, o anticorpo positivo já fecharia o diagnóstico. O primeiro seria o GAD, o segundo, em termos de frequência e importância até na criança também, é o IA2, né? O anti-ilhota. E ele cita o antitransportador de zinco, que é bem difícil de você conseguir, né? Sim. Aqui no Brasil mesmo é bem, bem trabalhoso, mas ele cita lá também, e que aí se você não tiver nenhum deles, você segue o fluxo para ver se você vai encaixar como o tipo 1B, que é aquele tipo 1 que você não achou anticorpo, ou não, né? Eles acabam sendo mais insistentes, inclusive nesse paciente com anticorpos negativos, principalmente naqueles adultos com menos que 35 anos, né? Isso. Para avaliar essa possibilidade de diabetes tipo 1B. Ou se for, assim, a partir dessa faixa etária, mas que tenha muito comemorativo, ali, né? O paciente precisa de começar a insulina muito rápido, o paciente faz cetose, o paciente não tem perfil clínico de diabetes tipo 2, IMC normal, né? Então, nesse cenário, aí entra a importância do peptídeo C, né? Acho que é o ponto que a gente tem que chamar a atenção, que para a criança não é tão assim lembrado, porque a criança em geral a gente vai mais em cima do anticorpo mesmo, né? Mas para esse adulto que tem essa forma que está na dúvida, o anticorpo veio negativo, o peptídeo C entra bem. O peptídeo C, ele é liberado, co-secretado com a insulina, né? Lembrando de onde ele vem. E aí a gente tem aquele ponto de corte abaixo de 0,6. Para quem for ler o documento lá da ADA, ele usa outra unidade, né? Ele usa millimost no internacional. Então a gente vai usar 0,6. Abaixo disso, você fecha para diabetes tipo 1. Acima de 1,8, naquele paciente que já tem 3 anos de doença, você poderia fechar como DM2. E se cair numa faixa intermediária, você poderia esperar até o 5º ano para ele negativar, ou seja, ele ficar abaixo de 0,6 até 5 anos de doença, né? Se passar de 5 anos e o peptídeo C ainda está detectável, aí não seria LADA, não seria DM1, porque 5 anos já seria tempo suficiente para isso acontecer. Sim, sim. Ainda falando sobre diabetes tipo 1,
Ele traz algumas recomendações sobre a detecção precoce daqueles pacientes que estão no diabetes tipo 1, digamos assim, na fase pré-clínica, aquele estágio 1 do diabetes tipo 1, que tem apenas vários anticorpos positivos, mas ainda sem desglicemias. Isso acontece porque, como a gente vai explicar melhor já há também recomendações no capítulo seguinte sobre prevenção do diabetes tipo 1. A diretriz, Luciana, a impressão que eu tive é que ela não define bem quais são os pacientes que deverão fazer esse rastreamento com anticorpos, mas acaba mencionando no texto, né? Filhos de pais que têm diabetes tipo 1, crianças que têm outras doenças autoimunes, e aí, de repente, fazer anticorpos nesses pacientes, se positivos, encaminhá-los para centros nos quais possa ser discutida essa possibilidade de tratamento preventivo, né? Eu acho que isso é pouco aplicável para a nossa realidade, né? Assim, a gente tem alguns países no mundo onde tem realmente ali uma incidência muito elevada de diabetes tipo 1, populações mais fechadas, que tem um maior grau de consanguinidade. Então, naquela situação, a gente tem quase que um rastreio universal relacionado à questão do HLA, né? A gente sabe que existem alguns alelos de HLA específicos para maior risco de diabetes tipo 1 e que na presença desses alelos teria realmente um risco aumentado. Mas assim, de novo, qual é o sentido de você rastrear DM1 se você não vai usar a droga para atrasar o DM1, né? A gente dando nome aqui aos bois, como diz a história, a gente tem o teplizumab, aprovado pelo FDA americano, para atrasar, retardar, né? No estudo clínico do teplizumab, ele atrasou em 24 meses o diagnóstico DM1 clínico, né? Ele pegou pacientes no estágio 2, que é aquele paciente que tem anticorpo e desglicemia, a indicação é nesse subgrupo, precisa ter mais de 8 anos de idade, né? Então, assim, o paciente muito jovem não vai entrar, e que aí, nesse contexto, ele conseguiu fazer esse atraso. Aí a gente vai lembrar, um paciente no estágio 2 de diabetes tipo 1, a chance de ele ficar com diabetes clínico em 5 anos é em torno de 60%. A chance de evoluir do estágio pré-clínico para o estágio clínico. Então, assim, se você tem 60% e você vai reduzir pela metade, você vai falar, é um risco de 60 contra um risco de 30, né? Vamos dizer aqui nos 5 anos, extrapolando muito o resultado do estudo, né? Então, assim, você não zera o risco, obviamente, e é uma medicação de um custo muito elevado. Então, se a gente não tem disponível no Brasil e a gente não tem nenhum estudo assim mostrando evidência em relação à prevenção de desfecho, nem micro, nem macrovascular, eu acho que essa questão de você adiar o início clínico do DM1, óbvio que usar insulina não é legal, tal, mas não mostra ainda assim, não sinto tanta recomendação, tanta força de recomendação. Tanto que quem tiver curiosidade de ler, ele coloca a recomendação e logo abaixo ele bota assim, a lista de conflitos de interesse dos autores, assim, que é bem puxando para essa questão de dar ali uma recomendação que afaste um pouquinho essa questão do conflito, né? Mas você acha, assim, pergunta bem, que esses pacientes com anticorpos positivos, eles vão ficar fazendo lá glicado, TOTG periodicamente. Você consegue flagrar uma desglicemia e monitorar esse paciente mais de perto. Isso não poderia evitar que ele abra um quadro com cetoacidose diabética? Então, mas aí como diz a história, né? Assim, existe um percentual razoável de pacientes com isso que poderia abrir com cetoacidose. Mas repare, se você já está falando de uma população de risco, né? Então, um paciente que você tem um histórico familiar muito forte, que você foi atrás de fazer HLA do povo e tal. Então, assim, se você já fez esse rastreio todo, teoricamente esse paciente já vai ser acompanhado, né? Assim, em relação a isso. Ele começar a ter um quadro de aumentou frequência urinária, começou a perder peso, teve algum sintoma, porque não vai ter cetoacidose euglicêmica em DM1 abrindo, né? Vai ter cetoacidose, porque você já vinha com algum cetoacidose clássica, né? Isso, já vinha com algum sintoma antes, né? Assim, se você tem uma certa atenção maior no paciente, né? Isso a gente jogando para a criancinha. Se jogar para lá, então, né, para diabetes tipo 1 do adulto, é que perde mesmo a história de você fazer esse rastreio, né? É um motivo de debate. Eu acho que precisa ser mais amadurecido essa ideia. Maravilha. Bem, ainda falando sobre classificação de diabetes, ele fala um pouquinho sobre formas mais atípicas. A gente tem o diabetes pós-transplante, no qual ele ratifica o papel do teste oral de tolerância à glicose como sendo um método de rastreio, né?
para essa forma de diabetes, até porque a hemoglobina glicada nos primeiros meses pós-transplante não é muito confiável. Isso. O paciente passou por hemotransfusão ou pode apresentar alguma anemia. E também ratifica o papel do TOTG como método de rastreio do diabetes relacionado à fibrose cística. Isso. No qual a gente tem uma forma de diabetes em que há uma falha realmente da célula beta na secreção de insulina em resposta a uma carga glicêmica. Por isso o TOTG seria um método de eleição para diagnóstico, apesar de que é claro que se esses pacientes apresentarem em algum momento uma glicada maior ou igual a 6,5, ele vai ter diagnóstico de diabetes. Mas a glicada teria uma sensibilidade baixa nessas duas formas de diabetes. Comparativamente com o TOTG, né? Para quem está pensando aí, simplificando um pouquinho a ideia, é aquela história. Em qualquer cenário de diabetes, onde você vai ter uma falha progressiva de célula beta, a primeira alteração que você vai ter é aquela falha na secreção rápida em resposta ao alimento, né? Então, assim, o paciente ele vai ter uma glicemia de jejum ainda preservada, não sei se você está falando de MOD, uma coisa muito específica, mas assim, ele vai ter uma glicemia de jejum preservada, pode ter uma média ali, uma glicada começando a chegar, mas o TOTG é um teste, quase que um teste de estímulo, como diz a história, né? Então, assim, você deu uma sobrecarga, o paciente produziria insulina, se ele não consegue produzir insulina suficiente, ele vai ter aquilo ali. Então, você acaba sensibilizando o diagnóstico, né? E aí, para essas formas específicas, acho que para quem vai fazer prova, né, até ficar ligado, caiu já no passado. Sim, sim. E aí, outra novidade é sobre o diabetes associado ao uso de medicamentos, porque ele fala um pouco sobre o rastreio dessa forma de diabetes. No caso, ele traz aí a questão dos antipsicóticos atípicos, de que esses pacientes façam exames de glicemia de jejum, hemoglobina glicada, antes de começar o tratamento com antipsicótico. 3 meses depois você começa o tratamento, né? E aí depois 12 a 16 semanas, né? Ele manda fazer. Assim, veja, a gente tem uma série de medicamentos que podem estar associados com hiperglicemia e ele lista isso, né? Ele coloca lá glicocorticoide, hidroclorotiazida, alguns beta-bloqueadores menos seletivos podem aumentar o risco de desglicemia, estatina, que a gente sabe muito bem que tem esse aumento de risco de desglicemia. Me causou um certo estranhamento que eu estava lendo, ele coloca inibidor do PCSK9 no meio da lista, né? Que assim, a gente viu alguns estudos mostrando que não teria risco, mas alguns mostraram algum risco, ficou um pouquinho ali na dúvida, ele está lá na lista também. E destaca os antipsicóticos, e aí a gente vai bater muito, porque ele tanto tem um efeito em relação à função célula beta, como uma questão de ganho de peso, né? Então, assim, algumas drogas dessas têm relação com aumento de peso corporal. E aí, qualquer paciente que por alguma razão esteja evoluindo com ganho de peso corporal, ele teoricamente é um candidato a rastreio, né? Sim. Para a questão do diabetes tipo 2.